Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Hoje de óculos, tá? Mandei fazer, né? Temos 15 dias, que meu problema é mais para... Eu tenho estigmatismo e miopia. Então, perto e longe, a idade também já vai ajudando, né? Vai ficando mais moça, aí vai chegando algumas coisas da mocidade. Vou ler aqui em Marcos 25, Mateus 25 e o 23, que diz assim: Disse-lhe o Senhor, bem está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vou repetir. Disse-lhe o seu Senhor, bem está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Outra leitura aqui agora, que é Marcos 12 e o 41. Marcos 12 e 41. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. As 2 moedas valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que sobrava, do que lhe sobejava, ou seja, do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha e todo o seu sustento. Aleluia, glória a Deus. Eita, Jesus, gente. Isso é um ato de fé. Eu estava interrogando a Deus esses dias por uma questão. Eu não vou entrar em questão, em polêmica, sobre os dízimos e as ofertas, né? Cada um tem uma opinião. Mas isto aqui que foi lido é um ato de fé. Como é que eu creio? Como eu posso crer no Deus que é o dono do ouro e da prata, como a palavra diz? Como é que eu posso crer neste Deus? Quando eu vou lá para Filipenses, né, 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu realmente não faço, quebro o princípio. Porque esta viúva foi Jesus, viu? Que observou. Não foi o pastor, não foi o padre, não foi ninguém. Foi Jesus que observou, que ela deu tudo o que ela tinha. E eu trago para a nossa meditação nesta manhã é que você já imaginou, dado o que sobra, não é fé não. Dado que se eu tiro daquilo que está sobrando, que eu tenho abundância, então não é fé. Deixa eu me ajeitar aqui. Não é fé. Você está entendendo? E nesta manhã, ontem eu fui dormir, eu orei ao Senhor, que eu fui confrontada com esta situação. Se você for para aqui, esquece a igreja, esquece o pastor, esquece o homem, esquece o sistema. Venha para cá, para a palavra aqui, ó. A Bíblia aqui. A nossa bússola de fé, nossa regra de fé. Aquela mulher, ela deu o que ela tinha. As duas moedinhas somou 5 réis, né? Que era o valor na época. Mas se você realmente acha que ela deu com tristeza, que ela depositou ali essas moedas, pensando que ia faltar, com a mente de escassez. Ah, se eu for dar, vai faltar. Ah, se eu tirar da minha feira, eu vou passar necessidade. Ah, porque vai ter a conta, trazem para o dia de hoje, né? Os dias atuais, a conta de água, a conta de luz. Lá na época aqui. Ah, e o azeite da lamparina. E o dinheiro para comprar o alimento, porque todo mundo se alimentava, seja do que for na época, ou na época de lá, do tempo passado ou de hoje, se alimentava. Você acha que ela pensou nisso? E aqui Mateus 25 e 23, que fala, servo fiel, no pouco ele foi fiel, servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, no muito te colocarei. Vai descansar no gozo do teu Senhor. Esse foi um homem da terra que olhou e viu isso. Imagine Deus. Então, quando eu quebro o princípio de aquilo que eu tenho e que eu não faço, que é para fazer, independente do que o homem pegue, extravie, bote no bolso, independente, é fé, é por fé. Se ali Malaquias, né, que fala sobre os dízimos e as ofertas, que fazer prova de mim, fazer prova de Deus, não é prova do homem não. Eu não vou nem ler ele para não ter polêmica.
eu vou aplicar para vocês o que eu entendi. Que se eu faço prova a Deus. Deus eu vou fazer. É um ato de fé. Eu tenho convicção que Ele vai me colocar no monte e vai te colocar no monte. Que você acha que Jesus viu, Jesus sabia, que era 2 moedinhas daquela viúva. Os fariseus, todos os ricos, eles davam porque sobravam, tinha muita abundância, tinha fartura. Então, aí eu vou dar porque não vai faltar. Aí eu vou dar porque eu tenho muito, eu posso dar. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente não é próspero, não é abundante, porque a gente não faz com fé. Se dá com pena. Se dá reclamando. Se você faz reclamando, com pena, com pensamento que vai faltar, sua oferta Deus não recebe. Irmã, que palavra? Deus não recebe. A palavra é essa. Porque quando a gente faz assim, com esse pensamento de escassez limitado, mas o homem vai gastar, o homem vai colocar no bolso o problema do homem. Faça a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu colocar aqui, ó, tô aqui, vamos supor, R$200, toma, tá aqui. Meu dízimo, tá aqui. Ou um voto que eu fiz a Deus. Aí eu fiz um voto, Deus abriu uma porta que eu pedi a Deus, vou pegar do salário, seja lá do que for. Quando eu receber, pronto, eu quero vender uma casa. Vendi uma casa por um valor que eu queria vender. Mas quando eu vender, eu tô me lembrando da história de Safira. Como Jesus, olha, cuidado quando fizer, olha, vai fazer voto o Senhor, não vai fazer feito ele, Safiras e Ananias não, viu? Safiras e Ananias fez um voto, gente, foi ao Senhor. Essa palavra vem na minha cabeça. Aleluia, glória a Deus. Porque fez um voto ao Senhor e quando foi pagar, foi lá e tirou. Disse que vendeu por um valor menos, né? Diminuiu o valor, para que ele fosse ofertar lá fosse menos. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você fez voto, pague. Que a palavra diz, é melhor nem fazer voto. Não faça, porque aí você tem compromisso com o Senhor. Gente, eu estou falando aqui é de Deus, eu estou tirando a igreja, a placa da igreja, tá? Estou falando aqui de Jesus, de Deus. Se você fez um voto com Deus, se você faz um ato, uma oferta, se você dizima é com Deus, é para Deus. Ai, mas Deus não precisa, ele não precisa não, mas está aqui, ó. E lá em Malaquias diz, fazer prova de mim. Ô, irmão, como isso é forte. Fazer prova de Deus, a prova do pastor, prova do homem. O homem não vai cumprir, eu não vou cumprir, porque a gente é falho. A gente é falho, a gente é pó, a gente fala e não cumpre o que fala. Muitas vezes a gente faz tantas promessas, mas Deus ele diz aqui, ó, fazer prova de mim. Tá entendendo? Não é prova do homem, não é prova dele. E essa viúva aqui, a viúva pobre, o texto fala a viúva pobre. Gente, isso é muito sério. Vou voltar de novo para Marcos, porque eu gostei, viu, do que eu li. A oferta da viúva pobre. Ela ofertou com carinho, ela não pensou. Ela viu todo mundo colocando, assim, quantidades enormes, né? E se regozijando. Ela pegou as suas moedinhas. Eu acredito que aquela mulher foi sorrindo, ela não foi chorando. Porque Jesus observou, aleluia. Jesus observou a mulher, e ele diz aqui, ó, vindo, porém, aqui o 43, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro. Isso foi Jesus falando. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que havia, que valiam 5 réis. Porque todos ali depositavam do que sobrejava, do que sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha e todo o seu sustento. Gente, que fé. Eu preciso dessa fé. Se Jesus me der essa fé, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ter essa fé. Você tem que ter essa fé aqui. A fé é o firme fundamento firme, né? Lá, Hebreus 11 primeiro. Firme fundamento das coisas que a gente não vê, que a gente não conhece. Então é pela fé. É um ato de fé. É um ato de fé. Literalmente é um ato de fé. Se você crê que você vai dar e não vai faltar, é um ato de fé. Né? Feita a lei da atração que tem as crenças. Pronto, se você crê que você vai dar e não vai faltar para você, acabou, gente. Deus vai jorrar, ó. Que você crê. Tudo é possível ao que crê. Esquece o homem. Mas o homem, esquece o homem. Faça a sua parte. Mas eu estou botando embaixo do povo, chama o pastor de ladrão, deixa o povo. Se ele pega, você fez a sua parte, você botou lá, ó Jesus, eu orei, consagrei, está aqui a minha oferta. Está aqui meu dízimo, está aqui meu dízimo, está aqui.
O Senhor disse na sua palavra, o seu fiel é o Senhor, que o Senhor disse, que vai me colocar no muito, eu estou colocando aqui um pouco, o Senhor vai me colocar no muito, e que o Senhor disse assim, que eu fizesse prova do Senhor, estou fazendo prova do Senhor, que o Senhor vai abrir as portas do céu, e as tuas bênçãos vão vir para a minha vida, porque é princípio, e eu não posso quebrar princípio. Se a gente quebra princípio, a gente quebra a nossa aliança com Deus, não é com o homem, tá entendendo? Então, nesta manhã, medita nesta palavra. Gente, essa palavra confrontou comigo. Eu estou falando de mim, tá? Confrontou comigo. Cada um faz o que deve fazer. Eu estou falando aqui, ó, minha Bíblia, o que confrontou comigo esta noite. Eu tinha feito uma pergunta ao Senhor, em meio a tantas coisas, né? Tanta polêmica, tanto estudioso, tanta coisa na internet, tanta conjecturação. Eu fui conjecturado e acordei e eu nasci o dia, vi o sol lindo. E eu ali falei algo a Deus. Eu fui para o matutino, cheguei lá e escutei um testemunho. Nada a ver com isso aqui, o testemunho. Mas com o coração que eu estava, sobre a pergunta que eu fiz, não sonhei nada, não tive sonho nenhum. Foi o testemunho do irmão. Eu nunca tinha visto ele falar isso. Se ele falou, eu não era daqui ainda. E ele falou que aconteceu algo com ele. Deus falou com ele no ciclo de oração, que Deus, se ele não parasse o que ele estava fazendo, Deus iria moer ele como que moe a cana. Não tem a cana, ia fazer do jeito que faz com a cana. Ele parasse de entrar numa certa casa. A casa ele não especificou que casa ele tinha que parar de entrar, enfim. O testemunho é do irmão, não é meu. O testemunho foi dele. E ele continuou. E ali Deus permitiu ele passar por um acidente. Moeu ele todinho, mas ele disse que em meio a tudo isso não sentiu dor. Só sentiu dor. Ele fez cirurgia na barriga, cirurgia na perna e cirurgia nos 2 braços. Se a cirurgia que ele sentiu a dor foi nos 2 braços, que ele passou 21 dias desacordado. Você está entendendo a desobediência? É com o homem. Deus não falou. Deus usou um homem, uma mulher para ele no ciclo de oração. Deus usou um vaso para ele no ciclo de oração. Ele, porém, continuou. Mas pela misericórdia ele está vivo. Você está entendendo? Que Deus falou que ia quebrar. Deus não falou que ia matar o homem. Deus falou que ia quebrar. Quebrou todinho. Mas restaurou de novo. O homem está aí vivo. Para a glória de Deus. Então, vamos ser obedientes ao Senhor. Porque eu tenho que pregar. E aplicar aquilo que eu prego, tá certo, benção? A palavra corta em mim, viu? Primeiro cortou em mim, mas nesta manhã Deus te abençoe. Que Deus continue nos abençoando. Só a glória de Deus, a graça de Deus para continuar nos abençoando. Comenta, compartilha, dá o teu joinha, tá certo? Vamos caminhar de mãos juntas. Eu falo a palavra do Senhor. Cada um aplica como é, cada um como quer, cada um aplica como queira entender. Mas eu aplico, eu passo no meu entendimento sobre o que está aqui. Eu não tirei nenhuma vírgula, nenhum tio do que eu li, eu li. Se você quiser, leva lá, lê Malaquias, né? Livro de Malaquias, que fala sobre as ofertas e os dízimos, e tá certo, tá tudo bem. Tá bom? Desde já, paz do Senhor para todos.